boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Essa é a tarde de sábado mais esperada por vocês, né? Esse é o programa Vinde, amados meus, na Rede Melodia FM 106.9. Desejo do meu coração é que você receba uma visitação de Deus extraordinária. Estamos ao vivo, né, pela Rádio Melodia, por essa transmissão de áudio, e estamos ao vivo também pela minha rede social, Douglas Michel Rodrigues, nosso Facebook. Tá? O programa Vinde, amados meus, entrou numa roupagem, né, por esses dias, para nós trabalharmos um pouco na questão de um podcast chamado Abapai Podcast, né, e tudo que está sendo fabricado aqui dentro desse estúdio, nós estamos colocando nas nossas redes sociais, estamos colocando no YouTube, Abapai Taquara Preta. Só você entrar lá, se inscrever e ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. E eu estou hoje, né, na companhia da pastora Cristina, presbítero Eduardo e o pastor Alisson, da onde a sua comunidade de fé é a Casa do Pai, ali na Vila Reis. Pastora Cristina. Boa tarde, graça e paz a todos. Que Deus abençoe essa tarde. Feliz, né, de estarmos mais um dia aqui com vocês, juntinho conosco aqui. Deus possa abençoar o teu lar e a tua casa em nome de Jesus. A voz mais bonita do Brasil, eita glória, para não dizer do mundo, né? Nossa, né, pastor? Presbítero Eduardo. Não dá pra falar a mesma coisa não. fala que você apanha. Mas... Meu Deus, não, vou falar da minha. Você não entendeu? Da voz. sua. Entendi. Eita glória, boa tarde, graça e paz a todos. Deus abençoe, uma excelente tarde. É um privilégio poder estar aqui nas ondas da Rádio Melodia com vocês, ao vivo pelo Facebook do pastor Douglas. E claro, nessa mesa aqui, recheada de sabedoria, de conhecimento. Só tem profeta aqui do meu lado. Eita glória. Aqui, estreito, tá? Tamo junto, bora pra cima. Amém. Tá aqui também conosco o pastor Alisson, né, da Casa do Pai. Dá uma alô aí pra nós, meu pastor. Amém. Graça e paz, querido. Boa tarde a todos. Estão ligados aí nesse programa abençoado. Creio que Deus vai derramar aqui da glória dele, do poder dele, e você vai ser impactado aí onde você está. Creio nisso, em nome de Jesus. Mamãe Irene está assistindo, mamãe Irene. Eita, mamãe Irene, saudade, viu? Mandei uma mensagem para ela essa semana, falei que estou com saudade dela, dar um abraço nela, viu, mamãe Irene? Te amo, viu? Abençoa nós aí, mamãe Irene. Estende a mão na cabeça do seu filho aí, mesmo de noivo, abençoa nós, em nome de Jesus, tá? Queridos, é isso aí, começou mais um programa, né? Vinde, amados meus. Você que quiser nos acompanhar através do Facebook também ao vivo, vai ver tudo aquilo que está acontecendo aqui no estúdio. E vamos para cima em nome de Jesus. Eduardo, qual louvor nós vamos escutar agora? Vamos adorar o Senhor, que louvemos ao Senhor do Grupo Morada. Então vamos para cima, um beijo no coração. Adore ao Senhor, aumenta o volume do teu som. Agora nós vamos ouvir uma reflexão da parte de Deus, da nossa pastora. Fique ligado, aumente o seu volume, preste bastante atenção no que vai ser falado. Tome isso como pérola para você. Amém? Aleluia. Um vaso submisso e cheio de fé. Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá. Minha é a sabedoria e a honra e o poder e a glória para todos sempre. Suscito nações e derrubo reinos, mas meu trono será estabelecido em Sião, e minha justiça em toda a terra. Não estou derrotado, mas fico em compasso de espera no momento presente por causa do egoísmo e obstinação humana. Minha justiça e misericórdia são obstruídas pela ignorância humana e pela falta de fé, até dos meus filhos. Não desanime, nem fique entristecido em seu coração e espírito. Você não leu que não pude fazer muitos milagres no meio deles por causa da descrença? E isso continua verdadeiro hoje. E não ocorre em apenas um lugar, mas em muitos, sim, em toda a extensão e amplitude da terra. Fique atento a mim. Posso realizar grandes coisas, mesmo por meio de um único vaso submisso e cheio de fé. Lembre-se de Davi e
como operei uma grande vitória para os exércitos de Israel, por intermédio da coragem dele, quando todos os outros estavam paralisados pelo medo. Siga em frente e não nutra a ideia de recuar. Outros podem seguir em frente, no mesmo caminho que seria um recuo para você. Eles não são responsáveis de prestar-me o tipo de serviço que pedi a você. Mantenha os seus olhos em mim, como já lhe aconselhei tantas vezes. Tenho força de tarefas especiais, e o que fará caso chame-o para unir as suas fileiras? Não procure a companhia de muitos outros. Boa parte do caminho você deverá trilhar completamente sozinho, exceto da minha presença. Louvado seja Deus, né? O título hoje da nossa reflexão é um vaso submisso e cheio de fé. Querido, um povo que consegue conhecer a Deus de fato na sua essência vai resistir todas as intempéries dessa vida de pé, firme na presença do Senhor. E tudo aquilo que Deus, como Pai, está tentando buscar em nós, como Filho, é um relacionamento, uma profundidade nele, tá? Aonde nós devemos de fato abrir mão das coisas desse mundo. E mesmo se as intempéries dessa vida tentar nos tocar, estando nele, nós estaremos firmes sobre toda e qualquer barreira. Amém. Como diz aqui a nossa reflexão de hoje, né? Siga em frente e nunca nutra, né, em você a ideia de recuar. Meu irmão, não recua. Deus tem chamado nós para frente, Deus tem nos ajudado. Então mantenha os seus olhos firmes em mim, quer dizer, mantenha os seus olhos firmes no nosso Deus, no nosso Cristo. É aquele, né, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa. Então se você focar no nosso Jesus, a sua vida será de bênção, a sua vida será próspera em todas as áreas. Um conselho da parte de Deus para nós nesse tempo: ame a sua palavra. Acima de tudo, meu querido, ame a sua palavra, tá? Os agentes externos não podem impedir você. Por quê? Porque se um dia você levantou sua mão cansada para Jesus Cristo, o Espírito de Deus se move dentro de você. E Ele quer conectar você ao propósito eterno de Deus. Firmeza em tudo aquilo que você fizer. Pois se você estiver nele, você estará firme de fato. Aquela palavra que diz em Deuteronômio que ao resvalar dos pés, a gente vai ver a queda do ímpio. Por outro lado, nós estaremos firmes na rocha eterna que é Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir mais um louvor e nós já retornamos aí. Glória a Jesus. Agora nós vamos para um momento onde nós vamos compartilhar um pouquinho do nosso coração, né, a respeito da Santa Palavra do Senhor. Hoje a gente vem apenas estender aquilo que já estamos fazendo aos domingos, né, na comunidade de Fé Abba Pai. Nós estamos trabalhando uma série com o nome Chamar ou Shema, né, no hebraico, que quer dizer ouvir ou e obedecer, tá? Entenda uma coisa, tanto para o povo judeu, quando eles recebem a palavra, tá? Ouvir e obedecer, para eles é uma coisa só, tá? No nosso português há uma distância, né? A gente tem uma distância entre ouvir e o obedecer. Para eles não. O significado da palavra ouvir e obedecer é uma coisa só. Shema, tá? E aí nós vamos trabalhar a partir de um texto básico que se encontra lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 3, tá? Livro do profeta Samuel,
no capítulo 3. Isso, obrigado. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 1. Tá? Eu vou fazer a leitura e nós vamos entrar aí compartilhar dessa palavra em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel ministrava diante do Senhor Jeová na presença de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, as revelações não eram frequentes. E aconteceu naquele tempo, quando Eli estava deitado no seu lugar, quando seus olhos já se escureciam e já não podia enxergar, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estando Samuel dormindo no templo do Senhor Jeová, onde descansava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e este lhe respondeu: eis-me aqui. Mas entenda, e correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamastes. E Eli lhe respondeu: não te chamei, deita de novo. Primeira menção, tá? Do atentar da palavra de Deus para o jovem Samuel. Segunda menção: e o Senhor chamou novamente a Samuel. Samuel se levantou e veio a Eli e lhe disse: eis-me aqui, por que me chamaste? E Eli lhe respondeu: não te chamei, meu filho, deita-te outra vez. E Samuel ainda não conhecia o Senhor Jeová, nem ainda a palavra do Senhor lhe tinha sido revelada. Verso 8: e o Senhor Jeová chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e veio a Eli e lhe disse: eis-me aqui, por que me chamaste? E Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Vou repetir: e Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Então disse Eli a Samuel: vai, deita-te, será se fores chamado novamente, responderá: fala, Senhor Jeová, que o teu servo ouve, que o teu servo chama ouve. Dessa maneira Samuel foi e se deitou no seu lugar. E o Senhor Jeová veio e apresentou-se, e chamou como das outras vezes Samuel. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Meu Pai, graças eu te dou por esse momento na mesa com os filhos do Senhor, através do programa Vinde Amados Meus, podcast Abba Pai. Pedimos a presença e a bênção do Senhor sobre esse lugar, uma clareza no nosso espírito, na nossa mente, para que possamos, ó Deus eterno, contribuir com aqueles que nos ouvem agora, ó Pai, a compreender e a entender um pouco mais a voz de Deus e tudo aquilo que eles precisam fazer. Usa a vida dos teus filhos que estão aqui nesse lugar. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fala, Du. Muita glória, graça e paz. Essa palavra que o Senhor leu, né, pastor, vem para trazer entendimento para a gente que às vezes, quando o menino inconstante ainda na fé, sendo formado e forjado, às vezes estamos buscando ouvir a voz do Senhor, mas não discernindo ela, precisamos começar a ouvir a voz do nosso líder. Muitas e muitas ovelhas têm talvez se perdido, têm talvez não sido apacentadas porque estão ouvindo vozes que não são do seu pastor. Aproximadamente, quantos seguidores o senhor tem no Facebook, pastor Douglas? 5.000. E o senhor, pastor Alisson? Amém. E quantas são suas ovelhas? Porque o que tem se levantado de vozes para pastorear ovelhas de internet, lançando vãs doutrinas, falsas doutrinas sobre eles, que vão massagear o ego de ovelhas, é muito grande. A gente sabe na nossa casa o quanto que a gente tem que desconstruir doutrinas e fundamentos que vêm sendo lançados na internet de forma errada. Muita coisa. O pastor Alisson estava compartilhando comigo através
uma ligação que nós estávamos nela, sempre o nosso encontrar é compartilhar, né, o coração e aquilo que Deus está fazendo e da forma que Deus tem usado a vida dele para desconstruir a vida que estão do lado dele ali, aquilo que vem enraizado, né? E desconstruir é um problema sério. Não quando alguém que está querendo ser desconstruído permite ser, né? Porque aí você consegue tocar com mais qualidade. Porque todas as vezes que você vai desconstruir algo, parece né, quando dizer para você, um desencanto, né? Eu acreditei nisso tanto tempo, mas como é que pode os meus pais, né? Então isso, há um perigo muito grande nisso, porque quem está do outro lado para poder ser trabalhado vai precisar entender que ele precisa estar aberto para o novo de Deus, porque as revelações de Deus elas vão crescendo cada vez mais, tá? Elas vão crescendo cada vez mais, tá? E às vezes vamos ter que ouvir e obedecer aquilo que mesmo nós não entendemos. Isso. Porque não estamos no tempo ainda de maturidade para poder entender. Tiago diz no capítulo 1, verso 22, mas sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, e não vos enganei a vós mesmos com falsos discursos. Eu acho, pastor, que a maturidade que Cristo tem levado a igreja para poder alcançar é uma maturidade que vem principalmente para trazer filtro e equilíbrio mais às nossas reações do que propriamente às nossas ações. É verdade. Eu acordei 6 horas da manhã, fiquei agarrado nesse texto aí e confesso para os irmãos que eu não consegui sair dele. Eu pedi a Deus para me levar para outros textos, para que a gente pudesse usar aqui de referência, e Deus não deixou. E é uma coisa que Deus, de muitas que Ele falou comigo, é para que eu olhasse para o cenário. Talvez a maior dificuldade que nós temos hoje de ouvir e obedecer é porque nós não interpretamos, nós não entendemos o cenário que nós estamos envolvidos. Por quê? Porque uma coisa, quando a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Sim. Mas como é que a ovelha vai perdendo esse dom de conhecer a voz? Porque ela passa a ouvir muitas vozes. Ela começa a ouvir coisas que de fato, muita gente falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, mas levando ela para um caminho totalmente equivocado, levando a ela uma autossuficiência, né? O texto aqui é lindo porque aonde Samuel estava? Na casa de um sacerdote. E se você analisar o texto, Eli era um sacerdote caído. Então ele perdeu essa intimidade com Deus. Perdeu a revelação. Mingou. E aí o cenário é desfavorável para Samuel. Mas como o nosso Deus é um Deus geracional, ele nunca olhou para o cenário. Quer dizer, ele vai mudar o cenário para que Samuel dê continuidade. E aonde Deus, olha como é que Deus é lindo. Onde Deus coloca Samuel? Na casa de um sacerdote caído, onde os filhos faziam tudo errado. Sim. Então o cenário para Samuel, Tina, é o pior possível. E agora, o texto vai dizer, a minha tradução aqui, para os irmãos, eu trouxe na linguagem de hoje, porque às vezes tem muitas pessoas que não entendem, não compreendem, então fica mais fácil. Diz assim naqueles dias... Qual verso? Versículo 1. Beleza. Na parte B. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Não era. Então Samuel está naquele processo de que tudo que Eli estava dando para ele estava bom. Só que não é o que Deus tem. Deus quer levar a gente para um nível muito maior, para uma esfera muito maior. Mas como é que vai fazer isso através do sacerdote? O sacerdote está caído, né? O sacerdote já não liga mais, né? E aí eu marquei uma coisa aqui que na parte B, no versículo 3, pastor Douglas, na parte B diz assim: Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus, e de repente o Senhor chamou Samuel. Samuel estava onde? O que significava a arca da aliança? É a presença de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que está dormindo. E Deus está falando. Deus falou uma vez, Deus falou duas, Deus falou três, e não acorda. Então o fato de eu estar inserido num ambiente, se eu não faço a leitura, vai logo. Eu vou ficar agarrado, eu vou ficar sempre lidando com os meus problemas. Você está no ambiente, você tá no lugar da bênção, Sim. mas você não consegue ter a percepção,
né, daquilo que Deus quer fazer, né, da forma que Deus está se movendo, da forma que Deus está falando. E a gente vê claramente Deus desabilitando, né, aquilo que está ficando para trás e habilitando um novo. Né? Você vê, o compromisso de Deus é tão lindo com as coisas dele que não mudou o ambiente, só mudou na mão de quem estava no comando do ambiente. E assim, dando uns 2 passinhos atrás, a carta do nosso último GC, né, pastor Douglas? Você trabalhou ela e você falou sobre Jonas, né? Sim. E aí, eu lembro na mensagem que foi pregada, o senhor compartilhou o seguinte, uma das frases que o senhor falou, que às vezes Deus tem mais dificuldade para converter o coração de um homem que está fora do seu propósito do que uma cidade inteira. Tem muita gente que está dormindo na casa de Deus, e Deus está chamando, mas não está acordando, não está levantando, não está despertando. E aí eu vou botar fogo no negócio, pastor. Botar fogo no negócio. E muitas vezes, irmãos, a gente vai para a casa do Senhor colocando expectativa no homem, não na voz de Deus, naquilo que Deus vai fazer. A gente tem um exemplo que o povo fala com Moisés, pergunta para Moisés por que Deus não falava com ele. Moisés sobe no monte para falar com Deus. Verdade. Né? E aí quando Deus vem para se revelar para o povo corre com medo e fala o que para Moisés? Não fale o Senhor conosco para que não morramos, mas fale você. Então às vezes a gente coloca muita expectativa. E outra, o fato de a gente não ouvir a voz de Deus, não discernir o que está falando. A Bíblia diz assim, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Então ela ecoa dentro de nós. Tem que reverberar. Então se eu não entender isso, se eu não andar nisso, eu sempre vou colocar expectativa em pessoas, em coisas. E o que mais me entristece, quando eu não ouço a voz de Deus, eu estou sempre atrás de mais uma palavra. Mais uma palavra, mais uma palavra. E fica esse ciclo vicioso. Por quê? Porque a voz de Deus não é o suficiente para nós. A gente quer sinais da parte de Deus, Tina. A gente quer que Deus abra o teto da igreja, desce lá, se revela lá, para mostrar que Ele é Deus. Ele nunca vai fazer isso. Porque a revelação de Deus é através da palavra. Ela gera um entendimento, e a partir do entendimento você se transforma. O Luiz Antônio está dizendo que é mais fácil, a gente está mais preparado para ouvir, e aí esse é o sentido daquilo que a gente carrega no português, né? Nós aprendemos que ouvir uma coisa e obedecer é outra, né? O Luiz está dizendo que a gente está mais preparado para ouvir, mas a questão de obedecer requer mais de nós, né? É um pouco mais difícil, né? E isso traz para nós o seguinte, é que nós de fato não entendemos ainda o Deus que nós estamos servindo. Nós não entendemos ainda em que esfera nós estamos sendo inseridos, porque nós estamos tratando tudo na visão humanista da coisa, e Deus, Ele é santo, Ele é divino. O ambiente onde Ele está é inacessível, a glória dEle, Deus ele é puro. Então o que acontece? A gente precisa entender de fato em quem nós estamos inseridos. Se nós cremos no Senhor mesmo, nós estaremos firmes nele. Se nós estamos firmes nele, nós precisamos estar preparados para poder ouvir a sua palavra, seja em qual aspecto for, e colocar em prática aquilo que ele tem direcionado para nós através da liberação da sua palavra, do seu coração para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Vamos para o break, pastor? A gente continua depois? Isso, a gente voltando do break, eu vou pedir o pastor Alex que levante uma voz de oração para nós, que é a nossa oração das 3 horas. Amém. Segura aí, tá? Tamo junto. Nós vamos no nosso momento de oração agora, às 3 horas, e eu quero pedir que o pastor Alex nos conceda a honra de orar conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,
nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor e Rei, porque Tu és tudo que nós temos. Nós não temos outro Deus além do Senhor. Obrigado, Deus. Nós amamos a Tua presença. Aleluia. O Senhor é, o que o Senhor representa para nós. Glória. Nesta hora, meu Pai, nós queremos ter um coração grato ao Senhor. Sim, meu Deus. Porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nunca verdade. deixou faltar nada. O Senhor tem nos dado condições de viver uma vida digna, Deus. Aleluia. Nós não precisamos roubar, nós não precisamos trapacear, porque o Senhor tem nos sustentado. Sim, meu Sustentado a Deus. nossa casa, nossas famílias, nossos Glória. amigos. Oh, meu Deus, como viver sem o Senhor? Como viver sem ouvir a Tua voz? Nós queremos que neste dia o Senhor fale conosco, como o Senhor falou com Samuel. Sim, meu Deus. Para que o Senhor possa ouvir de nós, de cada um de nós. Fala, Senhor, que o Teu servo te ouve, a Tua serva te ouve. Aleluia. Em nome de Jesus, e incendeia o nosso coração aleluia. de amor pelo Senhor, pela Tua obra, pelo caído, pelo abatido, pelo órfão, pela viúva. Nós oramos ao Senhor, meu Pai, nesta tarde, para que o Senhor não envie membros para a igreja, mas o Senhor possa estar enviando trabalhadores, meu Pai. Amém, Senhor. Homens e mulheres que têm um coração do Senhor, jovens, adolescentes, velhos, crianças, meu Pai. Sim, meu Que Deus. amem o Senhor mais do que tudo Em nome nessa de terra. Jesus. Pai querido, eu creio que o Senhor está levantando uma geração de pessoas que, sabe, têm no coração o desejo de te adorar em todo tempo e lugar. Tornar manifesto o Teu amor, a Tua graça e o Sim, Teu meu favor Deus. pelos 4 cantos dessa cidade. Nós queremos declarar que Cataguases ela é do Senhor, meu Pai. Aleluia. E nada e nem ninguém vai mudar isso. Nós declaramos sobre essa cidade, meu Pai, a paternidade do Senhor. Sim, meu O amor Deus. do Senhor, o cuidado do Em Senhor. nome de Nós te Jesus. pedimos, meu Pai, que o Senhor, que a presença, o poder do Senhor inunde agora. Sim, cada meu Deus. rua, cada casa, cada viela. Sim, meu Pai, que as bocas de fumo, todos os centros de prostituição dessa cidade, todos os lugares que Satanás tem colocado o trono dele, nós te pedimos em nome de Jesus, que sejam todos eles destruídos. Sim, meu Deus. Porque essa cidade é do Senhor. Amém. Nós veremos essa cidade de joelho, meu Glória Pai, a Jesus. adorando Aleluia. e glorificando o Teu nome. Glória A a começar Jesus. pela administração dessa cidade. Ora, Oh, meu Pai, nos dê bacana. homens e mulheres segundo o Teu coração. Sim, meu Para Deus. governar essa cidade em Em favor nome do Teu de povo. Jesus, Pai. Sim, meu Pai, em favor do Oh, Teu meu povo. Deus. É isso que nós queremos. Uma Aleluia. administração justa, meu Pai. Sim, meu Sabe, Deus. sem compromisso, sem aliança com coisas erradas. Abadaias. Mas que depende do Senhor, para que o Senhor Deus dê direção, bendito e adorado. para que o Senhor dê, meu Pai, orientação, para que possa ser feito aquilo que o Teu povo Glória a merece. Jesus. Meu Pai, nós cremos que nós vamos viver um tempo diferente. Sim, Um tempo Deus. onde os Teus filhos e filhas vão se reunir para adorar, para glorificar o Teu nome, Sim, Pai. meu Deus. E para dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Oh, Muito obrigado por esse amor. abadoefácia. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca desistiu de nós. Nós chamamos, Jesus, saiba Sim, disso. nós Nós chamamos e declaramos Sim, e meu consagramos tudo que temos, tudo que somos a Ti. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, né? Estamos nós agora, né, Du? Bora. Em nome de Jesus. Nós estamos falando a respeito do assunto ouvir e obedecer. E você que chegou agora aí, o nosso texto básico, que nós estamos trabalhando com ele, é o livro de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 3. Queridos, uma coisa que eu quero compartilhar o coração dos irmãos: Deus sempre na sua palavra estava direcionando o coração de Israel a ouvir a sua voz. Pastor Alex estava falando aqui com muita propriedade daquilo que Deus queria fazer. Deus queria implantar a palavra dele dentro do coração do homem, e Deus não queria matar o homem, tá? Deus quer sempre matar a vontade do homem para que a vontade dele permaneça na vida do homem. Só quer matar a tua vontade para a vontade dele permanecer na sua vida. Então, se aquele povo entendesse naquele tempo a impressão da palavra que Deus queria colocar no coração deles, Deus não iria fazer uma caixa de madeira revestida de ouro para colocar a lei dele ali dentro delas.
Em todo tempo Deus está dizendo: ouve, pois, ó Israel. Ele está dizendo: obedeça, pois, ó Israel. Atente, pois, ó Israel, em me guardar, para que te vá bem, para que te multiplique na terra. Qual terra? Terra essa que manda leite e mel, como prometeu o Senhor teu Deus aos teus pais. E aí mais uma vez ele está dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus e único Senhor. Essa palavra tem em Deuteronômio no capítulo 6, versos 3 e 4. Ela precisa reverberar no nosso ser. Ou nós precisamos entender de uma vez por todas, querido, ou vamos viver uma vida miserável, minguada diante de Deus, ou nós vamos viver uma vida farta na sua obediência. Não tem outro caminho, querido. Tá? Tem muita gente que experimentou o dom de Deus, tem muita gente que já experimentou o que é estar na presença, estar numa casa que tem compromisso com Deus, mas por algum problema, ou por algum tipo de dificuldade, desviou, né? Abandonou os caminhos do Senhor. Ei, Deus está chamando você para esse tempo, para que você ouça de novo a voz dele e obedeça a sua voz. Uma das coisas que enche o meu coração é que mesmo em meio à dificuldade que a casa de Eli estava passando, Samuel não desprezava Eli. Samuel não desprezava a sua casa. Samuel permaneceu fiel ao propósito. E aí diz a Bíblia Sagrada que Samuel, ele não conhecia ainda o Senhor Jeová. E nem ainda a palavra lhe tinha sido revelada ou aberta ao seu entendimento. Entenda uma coisa, tem muita gente dentro da casa de Deus que ainda não conhece Deus. Tem muita gente dentro da casa de Deus que precisa experimentar de forma urgente o novo nascimento. O novo nascimento é uma dádiva que Deus deu aos crentes. Alguns estão apenas convencidos, outros de fato nasceram de novo. Hoje eu quero aqui aproveitar esse espaço, parabenizar a dona Sandra, uma das intercessoras, né, do nosso núcleo, da comunidade de Fé Abba Pai. Está completando hoje mais um ano de vida. E hoje eu pude escrever a mensagem dela dizendo: os meus olhos veem alguém que de fato nasceu de novo. Aleluia. Porque a transformação na vida daquela mulher e na família dela, na casa dela, é tão real. Ela persegue tanto aquilo que Deus está fazendo. O nível de obediência dela é tão grande que quando você olha para ela, para a casa dela, você fala: não, de fato essa casa nasceu de novo. Dentre os pais e tocando nos filhos. Tá? Eu estava conversando com o Wesley Lobo, da Lobo Team, e o Wesley contando para mim a dedicação, né, do João Pedro com o jiu-jitsu. E a gente vê a dedicação do João Pedro na casa de Deus, na presença, de estar ali do lado. Então, assim, de fato a gente vê uma família que converteu de todo. Por que muita gente está passando sofrimentos, angústia, dor, problema matrimonial? São tantos problemas matrimoniais, na criação de filhos, porque ainda não aprendeu a ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque tudo que Deus tem para nós, para o matrimônio, está na palavra. Para a criação de filhos, palavra. Para se portar como um servo no trabalho, palavra. Para se portar como um senhor, palavra. Para mim, se portar bem como um cônjuge, palavra. Aleluia. Então, peraí. O problema é, nós estamos dentro, inseridos no templo, mas não estamos inseridos no Senhor, pastor. É isso aí. E tem uma outra coisa, pastor, pegando o gancho que você está falando aí, tem muita gente que conhece o Jesus crucificado, mas não conhece o Cristo ressurreto. Oh. Então tem muita gente que
gosta mais daquele filme do Mel Gibson, que passa no final do ano, que acha lindo, que chora, mas não tem uma conversão verdadeira, que a morte só foi um detalhe, para que a gente pudesse viver de fato para esse Jesus. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e eu também quero fazer um adendo do que você está falando, enquanto o sacerdote não discernia que era a voz de Deus, o que ele mandava Samuel fazer? Deitar. Porque quem não discerne a voz de Deus vai mandar você ficar quieto. Quem não discerne que é Deus que está no negócio, eu vou te dar um Pegou aí, crente? Vou te dar um exemplo claro. Quando Deus está debaixo da tenda com Abraão, Deus fala o que é com ele, o anjo fala o que é com ele. Ô Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter um filho. Ele está debaixo da tenda, Tina, com Abraão. Só que em seguida ele fala com ele agora, sai da tenda. Então, esse movimento de Deus que para mim é tremendo. Por quê? Porque eu só entendo a palavra a partir de uma movimentação. Eu ouvi e me levantei. Deus fala com Jeremias, levanta, desce e vai a casa do oleiro. Mas por que ele não falou ali? Sair daquele lugar. Então todas as vezes as 3 vezes que Samuel ouviu a voz de Deus, e o mais lindo disso tudo, irmãos, pelo amor de Deus, pega isso no coração de vocês, Deus coloca sempre alguém perto da gente para trazer a gente de volta para o propósito. Era para ser o contrário, era para ser o sacerdote tá encaminhando o Samuel. Não, Deus colocou Samuel dentro da casa do sacerdote para trazer o sacerdote de volta. Por quê? Porque o sacerdote não discernia mais. Então, se Deus ficasse ali falando, e repara que nas 3 vezes que Deus chama, ele fala com Samuel, assim, olha, não, chamei, vai deitar. E as coisas que a gente mais ouve, irmãos, às vezes, pessoas, pastor Douglas, chega perto de mim e fala assim, pessoas que às vezes a gente tem que desconstruir algumas coisas, ela fala assim, mas lá na igreja, ninguém nunca me ensinou isso. Por quê? Porque não parte do entendimento, mas parte de um fã-clube onde é melhor eu te manter ali, você dar o dízimo e pagar o meu salário no final do mês, do que eu ensinar você a coisa certa e fazer você romper. Então é melhor eu fazer você me ver como um guru, né, como alguém que está ali, que resolve seus problemas, do que alguém. O pastor Luiz Hermínio fala uma coisa que eu amo muito. Ele fala que a igreja dele é como se fosse um aeroporto. As pessoas aterrissam, são levadas para o hangar, lá no hangar recebe a manutenção, abastece e volta para a pista. E aí quando esse avião decola, a primeira coisa que ele faz é recolher os trens de pouso. E não tem retrovisor. Aleluia. Não olha para trás. Vamos embora, filho, vamos voar. E é esse o nosso papel. É incentivar as pessoas a buscar as coisas de Deus, a ponto de elas terem uma intimidade tamanha com Deus, que aonde elas estiverem, pode estar na porta de um clube ou no aniversário, aonde ela estiver, ela vai ouvir a voz de Deus, vai saber que Deus está falando. Aleluia. E aí a gente vai parar de ficar correndo atrás de profeta, nós vamos parar de ficar correndo atrás de um monte de coisa, porque a gente está ouvindo mais as vozes externas. Eu tenho algo que Deus falou no meu coração, eu já compartilhei isso com o pastor Douglas. Deus um dia disse para mim assim, Tina, quando você está num clube, e aí você chega num clube, eu vou dar um exemplo do clube do Remo, tem a piscina grande e tem a piscina pequena. A piscina pequena serve para quem? Para as crianças. Por quê? Porque elas não têm maturidade para ir para a piscina grande, né? Porque é funda, né? Senão vai ter uma demanda de botar pessoas lá para cuidar, para ficar olhando e tal. Mas os adultos vão para onde? Mas aí tem um detalhe, você que é adulto, você que está ouvindo a palavra de Deus, quando você está do lado de fora da piscina, o que você ouve? Tudo. Todo mundo conversando, né? Todo mundo falando, pessoas rindo, brincando. Aí você resolve dar um mergulho, pastor Douglas. Ele resolve dar um mergulho. E o que acontece quando você mergulha? Qual a primeira coisa que acontece quando você está no fundo? Você não ouve mais o que está sendo dito lá de fora. Por isso que a intimidade com Deus, ela quer levar a gente para um lugar, pastor Douglas, onde a gente não vai mais ouvir o que está sendo dito lá de fora.
a gente vai passar a ouvir o que está sendo dito lá de dentro. E aí não tem confusão. Porque quando você ouve interno a voz falando com você, não há confusão, não há desespero, não, você não fica batendo cabeça, agora o que eu vou fazer? Você sabe que é Deus que está falando. Então Deus está colocando um menino dentro da casa de um sacerdote do caído, para que esse sacerdote agora, a partir dessas três vezes que Deus chama Samuel, começasse a despertar algo em ele. Olha que coisa linda isso. Meu Deus. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, ainda do primeiro livro de Samuel, Samuel vem e fala a Saul que o Senhor havia enviado para ungir como rei sobre o seu povo, sobre Israel. E ele continua dizendo: ouve, pois, agora a voz do Senhor. E aí Samuel libera uma palavra do Senhor para Saul, para ferir Amaleque e destruir completamente tudo que possui, sem perdoar nada. Saul vai para a guerra, fere os amalequitas, e esse toma vivo Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais cevados, e ele não destruiu essa parte dos amalequitas. E no verso 24 diz isso que o Senhor acabou de falar. Respondeu Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor Jeová e as tuas palavras, pois temi o povo e escutei sua voz. O nosso temor é o princípio da nossa obediência. A quem nós tememos, É isso aí. a quem nós depositamos fé, a quem nós realmente obedecemos, a quem nós cremos. Porque se estamos ouvindo o povo, se estamos querendo agradar o povo, certamente não vamos conseguir servir o nosso Senhor verdadeiramente. Porque não dá para servir dois senhores. Não dá para servir dois senhores. E aí? Será que estamos sendo conduzidos para poder ser aprovados por homens? Ou no grande dia, ou pelo Senhor? Será que acho que é tão terrível quanto ser condenado é falar: oh, eu preguei, anunciei no teu nome, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não se trata de fazer para mim, é ouvir, crer e obedecer. Crer e obedecer. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o que importa para mim é ouvir a Deus, obedecer a Deus e não ao homem. Irmão, nós precisamos de fato, tá? Discernir esse tempo aonde muitas vozes externas estão falando em nome de Deus, mas não é Deus. Pessoas estão sendo, de fato, conduzidas ao erro por causa do engodo do seu coração, por causa do desejo do seu coração. E hoje tem demanda para tudo, tá? Mas se nós quisermos ser, da parte de Deus, uma voz profética para essa geração, trazendo alinhamento para essa geração, nós vamos ter que fazer o que o pastor Alisson disse aqui agora. Nós vamos ter que mergulhar em Deus a ponto das expressões externas de voz não serem ouvidas mais nesse vasto oceano de conhecimento que Deus tem para poder derramar para nós. Não só conhecimento, mas a didática, a dinâmica de nós nos conduzirmos no meio disso tudo sem sermos contaminados. Porque uma coisa e de fato eu tenho certeza, tira Deus hoje a igreja dele da face da terra e você vai ver o que vai transformar essa terra. Tira Deus hoje a igreja dele. Eu estou falando a igreja de Deus, eu não estou falando a falsa igreja, porque a falsa igreja vai estar na tribulação com o Senhor. Eu estou falando da verdadeira igreja. Qual que é a verdadeira igreja do Senhor? É aquela que tem
o Shema de Deus como prioridade na sua vida. Ela quer ouvir a Deus em todo o tempo e obedecer. Ela não anda por si só. Tem muita gente andando por si só, andando pelos seus conselhos, andando pela sua vontade. O maior exemplo de que Samuel não queria fazer a sua vontade é que todas as vezes que Deus chamou ele correu a Eli. E depois nós vamos entrar nisso aqui. Por que Samuel correu a Eli todas as vezes que Deus o chamou? Mas uma coisa agora, pega isso no seu coração, você que nos ouve, você que está através da minha rede social, Douglas Michel Rodrigues, através do Facebook, tá? Você que vai estar nos assistindo através do YouTube, tá? do Abba Pai. Entenda uma coisa, pega isso do seu espírito, tá? Se Deus tirar a igreja dele da face dessa terra, acabou, irmão. Porque com ela vai ser recolhido o Espírito Santo. E o cenário está sendo preparado para quê? O cenário está sendo preparado para que aqueles que, quando mais não estiverem com a igreja, recebam o anticristo. Muita coisa que está sendo produzido aqui, hoje, que as pessoas estão ouvindo, tá? O Paulo Borges Júnior, né, ele disse, olha, muita coisa que está sendo hoje pedida no monte, muita coisa hoje está sendo falada na igreja, muita coisa hoje está sendo dita nas mesas, só o diabo para poder cumprir o desejo desse povo. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus, literalmente. E tudo aquilo que o meu desejo é maior do que a vontade de Deus, o diabo vai produzir, querido. Vai produzir os ministros amantes de si mesmo, vai produzir os desobedientes a pais e mães, vai produzir os desobedientes à palavra, vai produzir os desobedientes à sã doutrina, vai produzir aqueles que querem adaptar para si a palavra de Deus e não cumprir cabalmente o que Deus está falando através da sua palavra. Então entenda uma coisa, querido, sabe aonde está a solução para os nossos problemas? É mergulhar nesse rio, mergulhar nessa piscina, mergulhar nesse oceano, tá? Aonde o que está externo você não vai conseguir mais ouvir ou ter percepção. E lá embaixo, quando você mergulha em intimidade com Deus, você vai ouvir de fato a voz de Deus, assim como ela o é. Mas para que isso se transicione, para que você chegue nesse aspecto de intimidade maior com Deus, Deus vai ter que usar a voz de alguém para poder falar com você. Irmãos, todo o nosso ambiente está sendo preparado para o anticristo. O que é o anticristo? É um anti-ungido. Ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. O ambiente está sendo preparado, a política está sendo preparada, né? Tudo que a gente tem no entorno está sendo preparado para o governo do anticristo. Ele só não vai se manifestar agora porque a igreja do Senhor está na terra. Enquanto a igreja está na terra, haverá ainda um equilíbrio dos sons, um equilíbrio da voz, um discernimento maior, porque Deus está operando através do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando eu falo do corpo de Cristo, eu preciso entender que o corpo de Cristo é a voz, o corpo de Cristo é a audição, o corpo de Cristo é o tato, é os pés que andam, é a movimentação de todo o corpo de Cristo na terra. Então assim, não tem ninguém mais importante do que ninguém. Tudo o que Deus quer nesse tempo é, pois, que nós possamos ouvir e obedecê-lo. Agora, pastorados, Eduardo, ouvintes, se eu ainda, como Samuel, não tenho a percepção de fato do que é a voz de Deus, ou não tenho uma experiência de quem é Deus, primeira coisa, eu preciso estar no lugar certo. Essa meia dúzia de gente dizendo que eu posso ser igreja fora da congregação, da comunhão, do ajuntamento, eles estão enganados, tá? Jesus estava no templo todos os dias, diz a palavra do Senhor. E como igreja, ele se manifesta onde houver 2 ou 3 pessoas presentes. Ele está no ajuntamento, ele está na congregação. E a palavra nos alerta para nós não deixarmos a nossa congregação como
de costume, quer dizer, ele está ali no ajuntamento. Aonde Samuel estava? Samuel estava no templo. Aonde Samuel estava? Estava onde sinalizava pelo menos o lugar onde estava a presença de Deus, a arca. Agora Samuel não tem uma experiência com Deus. Não quer dizer que você que está me ouvindo aí agora, que não tem uma experiência com Deus, que você não terá a sua experiência. Não, Deus vai te dar a sua experiência, mas Ele vai transicionar através daquele ao qual Ele entregou o cajado e colocou nas mãos dele. Era quem? Eli. Eli estava caído, Eli estava, tinha tantos problemas dentro da sua casa, com os seus filhos. Eli morre desgostoso com a família que ele tem, tá? Uma outra coisa também importante, nós precisamos abrir o nosso entendimento, né? O assunto é vasto, é muito grande, né? Líderes que às vezes estão perdendo a sua casa por causa da obra de Deus. Eu já disse na comunidade de fé Abapai, eu já disse lá várias vezes, tá? Que se eu, como pai de família, esposo da pastora Cristina, pai da Lulu do Manto, se eu não estiver bem com a minha família, a papai perdeu um pastor. Tudo aquilo que a Cristina vai poder dizer isso melhor. Meu Deus, isso é verdade. Para a glória de Deus, né, isso acontece dentro do nosso lar. A gente sempre senta, a nossa preocupação sempre foi essa, cuidar da nossa casa primeiro. Porque nós entendemos o seguinte, se a nossa casa não estiver bem, como nós vamos cuidar de pessoas de vida, né? Então, isso o Douglas, né, nosso pastor Douglas, ele sempre deixou muito claro. Se a nossa família não estiver bem, ele não vai cuidar de ninguém. Ele vai cuidar da nossa família primeiro. Então, que todos possam fazer isso, né? Cuidar da sua família em primeiro lugar. Como que um doente vai cuidar de um outro doente? Não tem como, né? A gente tem que estar curado, sarado, bem, para cuidar de uma outra pessoa. Falo sempre, muita sabedoria, muita sapiência, né? Queridos, então entenda uma coisa. Embora a casa, né, estava bagunçada, Deus estava levantando um ali dentro para trazer conserto para casa. Mas entenda um outro aspecto, querido, pastor, líder, missionário, pastora, você que está à frente de uma obra, se a tua casa não está em ordem, não é vergonha, abre mão do altar e vai cuidar da sua família, porque você precisa apresentar diante de Deus primeiro a tua casa, a tua família, tá? Ela tem que estar debaixo da graça e debaixo da sujeição de Deus. Primeiro lugar é família. Agora entenda uma coisa, e eu quero ouvir um pouco do pastor Alex e do Eduardo. Quando Deus falou com Samuel, embora Samuel não havia ainda conhecido a voz de Deus, por que Samuel levanta e vai até Eli? Porque ele está ouvindo a voz de Eli. Quando você não conhece a voz de Deus, ouça a voz do seu líder. Deus vai falar através da voz dele ao seu coração, até que isso se transicione de uma forma positiva para a sua vida. Não rompa esse princípio, tá? Continue ouvindo, porque a longanimidade de Deus aqui é tão grande que o próprio Deus falou 4 vezes. Esse 4 aponta para nós numa extensão de longanimidade daquilo que Deus quer transicionar. Deus não foi um Deus impaciente, como muitos de nós somos impacientes quando queremos falar alguma coisa com os nossos filhos e os nossos filhos não entendem. Deus está me conduzindo esses dias para esse lugar, porque eu tenho visto algumas coisas que eu já falei, e eu estou tendo que falar de novo, e Deus está falando assim, eu estou trabalhando, eu estou transicionando, eu preciso transicionar de você para os seus filhos, e era o que Deus estava fazendo, transicionando de Eli para Samuel. Amém. Esse texto aqui, irmãos, não para parar aqui o final de semana todo, porque é muito rico esse texto. Mas tem algo que Deus está falando no meu coração aqui, irmãos, eu preciso compartilhar isso com você. E agora eu tenho certeza que esse programa
alcança muita gente, principalmente pessoas desviadas, pessoas que estão ligadas nesse programa, que outrora estava na igreja e hoje não está mais. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Na parte B do versículo 8, diz assim: então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Há uma música que eu amo, irmãos, que tem um refrão dela, o Duque está aqui, que é ministro de louvor, que diz que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não consegue viver. Você que outrora estava na igreja e saiu por algum motivo, ou por se chatear, ou por algum problema, eu tenho certeza que você conhece a voz dele. Você sabe quem é o seu Deus. Mas você está sendo movido pelas suas emoções, você está sendo movido pelo que os outros de fora estão dizendo. E aí você parou de ouvir a voz de Deus. Mas você a conhece. Aleluia. Você sabe quando é Ele que fala. Então, querido, eu quero nesta tarde aqui dizer para você, em nome de Jesus, eu não sei por que você não está mais. Isso não cabe a mim, eu não estou aqui para questionar por que você saiu, por que você está vivendo a vida que você está vivendo. Mas eu tenho certeza que se você sabe falar com Deus agora, Ele vai falar com você e você vai lembrar da voz dele. E sabe o que é lindo? Deus coloca uma criança dentro de uma casa para fazer o sacerdote lembrar da voz dele. E interessante que todas as vezes que Deus chamou Samuel, o sacerdote disse para Samuel assim: olha, eu não te chamei, vai deitar. Mas quando o sacerdote entendeu, escute isso, irmão, quando o sacerdote entendeu que era Deus que estava chamando o menino, ele vai dizer para o menino assim: olha, da próxima vez agora que ele te chamar, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E assim o menino fez. E sabe o que acontece, irmão? Agora não é mais Samuel que quer saber o que Eli está dizendo. Agora Eli se interessa em procurar Samuel para perguntar para ele o que Deus tinha dito. Olha que loucura isso, pastor. Tremendo. Agora o sacerdote caído do... Oh, meu Deus do céu. Abadaia sébia. Lamando eu sou melevácia. O sacerdote caído entende, querido, que Deus estava transicionando. Abadaia sébia. O sacerdote caído entende, querido, que Deus agora quer falar através do menino. Pega uma coisa no teu espírito: a palavra de Deus não tem faixa etária para ser compreendida. Deus vai usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Louvado seja Deus. Aleluia. Pastor Douglas, deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para as pessoas que estão ligadas aqui. Não importa, meu irmão, se você caiu. Não importa a vida que você está levando. Mas uma coisa eu vou garantir para você: Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de falar comigo e com você. Deus nunca olhou para a nossa queda, irmão. Deus nunca olhou para o nosso pecado. Porque se Jesus procurasse alguma coisa em nós, sabe, que o convencesse de não morrer por nós, Ele não acharia nada. Mas o amor dele é tão grande, tão poderoso, irmão. E aí eu quero te encorajar, você que está ouvindo esse programa, está ligado, sintonizado nesse programa, querido, em nome de Jesus, ainda há tempo. Ainda é tempo de você consertar a sua vida e começar a ouvir a voz de Deus e sair do campo da teoria. Sabe qual a distância que tem da teoria para a prática, irmãos? Atitude. É só você levantar e fazer. A única coisa que Deus, a parte mais difícil, irmãos, Deus está fazendo, porque além de Ele liberar uma palavra, pastor Douglas, sim, Ele zela pela palavra. Aleluia. Ele protege a palavra. Então, querido, Ele não vai te dar nada para você se autodestruir. Ele não vai fazer nada para acabar com a sua vida. Não! Tudo que Deus dá para o homem é para proteger o homem. É para trazer o homem para perto. Agora, querido, escute, o sacerdote procura Samuel, diz para Samuel: Samuel, o que Deus falou com você? Eu quero saber tudo. Não me esconda nada, Samuel. Eu preciso saber de tudo. Talvez você está movido pelas tristezas, pelas emoções, porque você não ouviu tudo que Deus tinha para te dizer.
Então, querido, em nome de Jesus, sai desse lugar de prostração, sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar onde você está procurando alguém para colocar nos seus problemas. Deus, querido, leva para o Senhor. O Senhor está falando, continua falando e vai sempre falar. Só depende de você querer ouvi-lo. E uma vez que você ouvir, querido, tudo vai mudar. Porque você não vai conseguir ouvir a voz de Deus e ficar nesse lugar que você está. Aleluia. Deus está sempre pronto para fazer algo novo no nosso meio. Sempre pronto, tá? E nós precisamos estar prontos para escutar o que Deus quer fazer no nosso meio. No verso 19, no capítulo 3, está dizendo: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas, querido, tá? Não é algumas não, todas as suas palavras se cumpriam, tá? Aleluia. À medida que a gente for crescendo, a palavra de Deus na nossa boca vai se cumprindo. Então assim, deixa eu explicar algo para você, tá? Há uma necessidade, isso é normal, de nós modelarmos alguém para crescermos. Há uma necessidade de nós modelarmos alguém para crescermos, ou para nós pegarmos os códigos daquela pessoa que andou em profundidade com Deus, ou que anda em profundidade com Deus. Por exemplo, há homens que levantaram, né, grandes palavras na nação brasileira, né, ou moveram avivamentos no mundo. E aí quando você para e se pergunta, cara, tem como eu ser um homem como Billy Graham? Deus quer ser tudo em todos, amados. Mas como é que eu vou chegar a ser um grande evangelista, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Comece modelando aquilo que está perto de você. Você não vai conseguir dar um salto grande, porque Deus não trabalha com elevador, Ele trabalha com escada, firmando os pés a cada passo que você der. Então a gente vem trabalhando com o quê? A gente vem se modelando. Vem modelando o Alisson vem me modelando, vem modelando o Eduardo vem me modelando, e a gente vai crescendo junto. E com isso os nossos olhos são estendidos para homens de Deus dessa nação, apóstolo Luiz Hermínio, Paulo Borges Júnior, o doutor Alderi Nelson Rocha, que eu já venho modelando e trabalhando há mais de 10 anos. Há 15 anos da minha vida eu venho observando o doutor Alderi, a forma do doutor Alderi expor a sua palavra. No entanto, o exemplar da minha Bíblia está aqui na mão, é uma transliteração dele, do doutor Alderi. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. E no verso 19, a Bíblia está dizendo, Samuel, ele passa a ser reconhecido profeta de Deus, porque ele cresceu e o Senhor Jeová era com ele. À medida que ele estava crescendo em estatura, ele também estava crescendo em graça para com Deus e também para com os homens. É a palavra de Deus se cumprindo. Jesus crescia em graça para com Deus e os homens. Tanto Deus quanto os homens o amavam cada dia mais. Por quê? Porque Jesus era obediente. As aflições que Jesus passou deu para ele um nível extraordinário de obediência. Em tudo aquilo que ele padeceu, gerou para ele obediência. E a palavra de Samuel não caía por terra, porque Deus era na vida dele, Eduardo. Aleluia. Pastor, o Senhor libera a visão que Ele quer liberar para um líder, mas para que a sua igreja execute junto. A visão que o Senhor liberou para você, pastor Alisson, não é para você executar sozinho. É para a igreja. Assim como a comunidade de fé do Pai.
A visão que Deus liberou para a vida do pastor Douglas não é para ele executar sozinho, mas para nós, como igreja, estarmos executando juntos. E a gente entende que esse modelo, esse líder, esse pai espiritual é essencial na vida da ovelha, na vida do crente, na vida do filho de Deus. Para quê? Para justamente executar com o coração de Deus aquilo que ele deseja fazer, aquilo que ele tem liberado sobre o seu líder. Porque não tem como a gente chegar em nenhum lugar sozinho. Se a gente chegar em algum lugar sozinho, certamente no meio do caminho a gente fez alguma coisa errada. Certamente a gente passou por algum atalho, e o nosso Jesus não trabalha com atalho, ele trabalha com caminho, ele é o caminho. E a gente entende cada vez mais que modelando pessoas, que observando seus erros, seus acertos, vamos conduzir a um nível maior. Porque às vezes, certa feita eu falei com o pastor Douglas: pastor, eu já entendi que muito bem isso dentro de mim, às vezes uma pessoa vem ou outra para poder falar alguns sobre o meu chamamento, mas hoje eu entendo que o meu chamado é estar do lado do Senhor. Eu não quero ser o primeiro. Para quê? Às vezes o orgulho, o ego do homem quer ser o primeiro. Não, eu estou aqui para te servir, para servir Jesus juntamente com o Senhor, com a comunidade de Fé Abapai. E a gente precisa, e isso é lindo porque Jesus tem que ser o centro. A visão tem que vir dele. Samuel estava ali, ele ministrava ao Senhor quando criança, como menino. Ele estava na presença de Eli, já ministrando, já servindo diante do Senhor. Eli, que não enxergava, mas conhecia a voz, liberou uma palavra para que a vida de Samuel, para que o seu sacerdócio fosse destravado. E a partir disso, crescer, a partir disso, se tornar o que se tornou. Se tornar uma resposta em meio àquela geração. Olha, nesses últimos dias, nós vamos precisar restaurar essa paternidade no coração dos homens dessa nossa nação. A paternidade, ela vai precisar ser restaurada no coração dos homens. Estou falando especialmente para os homens da nossa nação. Por quê? Porque hoje, assim como na casa de Eli havia uma debilidade na sua paternidade com seus filhos, hoje, se nós temos, tá, homens fragilizados, que não são de fato o pai, é o pai biológico, mas não é o pai do conselho, do direcionamento, que traz luz, destino, isso, na vida dos seus filhos. Hoje, se essa mulher hoje, ela tá desesperada, porque ela não vê no homem dela, né, a figura de alguém que ela vai ter firmeza dentro da casa dela, tudo isso está relacionado na falta de identidade, de paternidade. E o terrível nisso tudo é que, como Samuel não consegue receber uma paternidade limpa de Eli para a sua vida, alguns homens vão aprender com o próprio Deus. Aleluia. E Samuel aprendeu com o próprio Deus. Então, querido, não tem desculpa. Eu não recebi, eu não vou dar. Deus está derramando sobre nós. E o que Deus está derramando sobre nós, a maioria das coisas, pastores, que Deus está derramando sobre nós não recebemos dos nossos pais, mas nós estamos tendo que liberar isso para a nação, para a cidade de Cataguases. Nós estamos tendo que liberar isso para o coração dos nossos filhos, para a nossa congregação. Por quê? Porque nós estamos recebendo de Deus, diretamente de Deus. E a maioria das coisas que nós estamos recebendo de Deus, nós vamos ter que ter a hombridade de poder dar sem cobrar, porque senão a gente vai se sentir assim, o detentor daquilo. E de fato não, Deus liberou para nós
para nós liberarmos para o outro. O que de graça você recebeu, de graça você vai dar. Mas você já teve algum tipo de experiência nisso? Talvez não. Talvez eu vou passar por elas. Mas Deus está abrindo agora para nós o leque da revelação de tudo aquilo que está acontecendo, para que a gente implante isso, coloque isso, incute isso no coração dos nossos filhos. Pastor Douglas, tem algo que me chamou muita atenção em Deus, que Deus sempre coloca alguém perto da gente para perpetuar os valores e os princípios dele. Sim. Deus sempre coloca alguém perto da gente que quando em determinado momento a gente começa a sair um pouquinho fora daquilo que Deus tem alguém perto que diz, pega na mão da gente e traz a gente de volta, para você vir para cá, aqui que é o seu lugar. Então Deus sempre criou o jeito dele para perpetuar em nós a vontade dele, para que a gente nunca saia daquilo que ele já criou, daquilo que ele já fez. E aí Deus pega um menino, bota na casa de um sacerdote para dizer para o sacerdote, ainda existe vida, Tina. Aleluia. Sabe, eu ainda continuo falando. Você está nesse lugar aí, esse lugar caído, porque você quer. Porque eu nunca deixei de falar, eu nunca deixei de me relacionar com vocês. Eu estou aqui do lado do pastor Douglas e a gente já teve motivo, irmão, para não olhar um na cara do outro. A gente já teve brigas, a gente discutiu. Só que em determinado momento nós começamos a escutar o que estava lá de fora. E aí o que Deus fez comigo com ele? Opa, vocês não estão escutando o que eu estou dizendo. E aí Deus trouxe a gente de volta. Aí Deus traz a gente de volta para um lugar que é dele. Então eu entendo da parte de Deus que aquilo que nos une ao Senhor é muito maior do que nos separa. Aleluia. Andar naquilo que Deus tem, irmãos, fique atento. Talvez tem pessoas do seu lado que você não presta atenção, que você não dá muito valor para elas. E são pessoas simples, pessoas humildes que Deus levanta para falar coisas simples ao seu coração, para trazer você de volta. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda de oração, Deus falava com ele, mas na porta da tenda ficava Josué. Aleluia. A Bíblia diz que Josué não se apartava, ele não saía. E aí quando Moisés morre, Deus fala com Josué Josué, agora você não vai ficar mais lá de fora. Você vai entrar dentro da tenda. Sabe por quê, Tina? Porque Josué sempre se interessou. Eu fico imaginando, pastor Douglas, Josué na porta da tenda pensando assim, meu Deus, eu queria estar lá ouvindo. Eu queria estar lá ouvindo o que Deus está falando com ele. E Josué na porta Mas quando Moisés morre, Deus falou com ele, senhor Josué, agora você não fica na porta mais, você vai entrar. Que agora eu vou falar com você. Aleluia. E aí, irmãos, todas as vezes que Josué fazia, obedecia o que Deus falava, as coisas não davam errado. Mas no dia que Josué ouviu algumas pessoas que estavam com ele dizendo que para tomar a cidade de Ai seria tranquilo, não, nós vamos entrar lá, vamos fazer lá, não precisa nem mandar muita gente, não consultaram o Senhor, eles fugiram da regra que Deus tinha colocado. A regra que protegia, a regra que guardava eles, a regra que dava vitória, pastor Douglas, que garantia vitória para eles. Sim. Eles fugiram disso, para ir pela sua própria vontade. O que aconteceu? Passaram vergonha. E aí, Josué vai falar com Deus, Senhor, mas por quê? Aí Deus falou com ele, por que você não me consultou? Por que você não ouviu o que eu tinha para dizer? Então, querido, não existe fórmula mágica. Não pensa que você vai chegar na igreja e aí vai ter uma fórmula mágica lá que o pastor vai te dar anotadinho no papel para você levar. Não, meu irmão. Se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e colocar em prática tudo ele que ele está te falando, ai, meu irmão, aí a bênção vai vir atrás de ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Costumo dizer, pastor, que se a teologia que nós estudamos é realmente o estudo de Deus, ela nunca vai nos afastar uns dos outros. Com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque esse debate vazio, sim, às vezes que pessoas levantam sobre teorias, não edifica ninguém. Não edifica. Verdade. É isso mesmo. Então, queridos, caminhando, né, pro fim, né, daquilo que nós começamos, que não é um fim em si, né, é apenas a gente apenas vai parar por aqui, porque
O assunto ele é muito extenso, tá? Mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 13, diz a Bíblia: e acontecerá que se cumprirdes ou ouvirdes cuidadosamente os meus mandamentos, porque quem ouve e obedece, cumpre, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor Jeová, vosso Deus, e de servi-lo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que vai acontecer, querido? Deus vai dar chuva na nossa terra no tempo devido, vai dar a primeira e a última chuva, e nós iremos colher o nosso trigo, nós iremos ter o nosso vinho, e nós iremos ter o nosso azeite. Querido, palavra, remissão e unção, trigo, vinho e azeite, condicionados a ouvir a palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor. Qual foi o resultado? Eu fecho aqui, da vida de Samuel. Diz a Bíblia que todo o Israel, de Dan a Berseba, soube que Samuel fora designado oficialmente como um profeta do Senhor Jeová. Aleluia. E o Senhor Jeová lhe apareceu novamente em Siló, pois o Senhor se revelava a Samuel em Siló pela sua palavra. Querido, Deus está procurando aquele que quer levantar a tenda caída de Davi para restabelecer com ele o verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. Nada mais além disso. Eduardo, Vamos adorar o Senhor com mais um hino? vamos lá. Glória a Jesus. E assim nós vamos terminando a nossa tarde, né, com o programa Vinde, amados meus. Quero agradecer você, tá? Que tá aí do outro lado, né, nos ouvindo, recebendo, né, no seu coração da parte de Deus as nossas vidas, né? Agradecer a toda a equipe que está aqui conosco, o Luizinho, a Cristina, o pastor Alisson, o Eduardo, né? Você que tem orado, intercedido conosco, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Hoje às 18h30, tá? 18h30 tem Tela Crente na comunidade Fé Papai, através do departamento Transformados para Transformar a Juventude, tá? Se você sentir no seu coração de querer estar lá, seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Vai ser transmitido um filme, tempo de comunhão, né, com a juventude ali na comunidade Fé Papai. Também domingo às 18 horas, tá? É o nosso culto de celebração ao Senhor. E seja bem-vindo, traga mais um, tá? Estamos ali prontos para poder te receber. Deus tem falado de uma forma extraordinária através daquela casa. Vidas têm entrado por ali, nas portas, e sido renovadas pelo Senhor. Quero estender aqui, mandar um abraço para a Diamara, que trabalha ali, né, no Hospital de Cataguases, né, que esteve ali conosco, buscando a presença do Senhor nessa quinta-feira, tá? Estou te aguardando domingo, Diamara. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E vamos nos despedindo, pastora Cristina. Amém, louvado seja Deus. Obrigado por mais uma tarde, né? Você esteve aí conosco, em nome de Jesus. Eu quero rapidamente só fazer um convite, né? As irmãs, as Déboras, que no dia 7 de maio agora, sábado que vem, nós estaremos, né, na nossa parada nacional. O Desperta Débora são as mães, né, que oram pelos seus filhos biológicos, adotivos ou espirituais. Então, tenha essa reflexão na sua mente. Você já orou pelo seu filho hoje?
né? Então, no sábado, dia 7, nós estaremos na rua, aqui na entrada do Ibrahim, né? Pertinho aqui, nós estaremos saindo aqui às 9 horas. Estaremos indo em direção à Praça da Bíblia, na Taquara Preta. Então eu conto com a participação de todas vocês, né? Seja o nosso convidado especial em nome de Jesus. E não se esqueça, ninguém ora por um filho como uma mãe. Você seja uma Débora todo o tempo dentro do seu lar. Que Deus te abençoe. Eduardo. Graças a Deus, mais um programa. Benção demais, Abba Pai Podcast. Quero agradecer a você, ouvinte, que está nos ouvindo pela Rádio Melodia, quem está conectado também na quarta parede, pelo Facebook do pastor Michel Rodrigues. Quero reforçar o convite que o nosso pastor deu para logo mais transformados. E convidar para você também que está do outro lado da mesa, para estar conosco domingo, às 18 horas, comunidade de Fé Abba Pai. Tá? Você vai ser muito bem-vindo para estar conosco cultuando o Senhor. Deus abençoe e bora para cima. Pastor Adson. Eita glória. Obrigado pelo convite, tá? Poder estar aqui com vocês. Foi Sempre lindo. bem-vindo, Foi lindo demais. Eu quero pegar um gancho disso que a pastora Cristina falou, de a mãe, ninguém ora por um filho como uma mãe. E de fato é. Samuel foi o que foi, irmãos. Que a mãe, quando foi consagrá-lo a Deus, a mãe disse, né, que o filho dela seria um sacerdote, um profeta e um juiz em Israel. Então consagre os teus filhos a Deus. Ore dizendo para Deus aquilo que você acredita que é o que Deus tem para ele. E aí você vai ver como é que a sua casa vai mudar. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que está ligado nesse programa, que toda obesidade espiritual caia por terra. Você não vai mais ouvir e ficar comendo a palavra. Não, você vai ouvir e você vai praticar. Ouvir e obedecer. Obrigado, pastor Douglas, Tina, o Eduardo, o Luizinho, né? Luizinho, prazer te conhecer, viu, querido? Deus abençoe a tua vida. E você que está aí ligado, Deus abençoe em nome de Jesus. Quais são os dias de culto lá na comunidade? Lá é quarta-feira, quarta-feira, 19h30, sexta-feira é culto, reunião de oração, e domingo às 18 horas. Estamos lá dando glória. Domingo às 18 horas, tá? Lá na casa do Pai. Nome de Jesus. Fica onde, pastor Adson? Avenida Antônio Justino, 309A, pertinho para frente do Domingos ali. Isso. Antes do depósito de carro Dois Irmãos ali. Show de bola. Deus abençoe, tá, amados? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Casa, família, ministério. Vamos para cima, levanta a cabeça. Deus é Deus nas nossas vidas. Então fica aqui mais um programa. Vinde, amados meus. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo e comunidade de Fé Abba Pai Vai cuidar da sua preciosa vida. Vamos para cima, vai cuidar da sua vida que eu estou cuidando da minha, hein? Deus abençoe.